Meu cumprimento a todos que acompanham o Jornal Tribuna. Aqui quem fala é Luciana Fraga e hoje nós teremos o prazer de entrevistar o psicólogo Bruno Alvarenga sobre as questões dos impactos do isolamento social e da pandemia, sobretudo para as crianças. Bruno, seja muito bem-vindo. Nossa primeira questão, Bruno, é quais seriam os impactos da pandemia e de todo esse isolamento social para as crianças? Primeiramente, quero agradecer o convite que foi feito pela equipe do Jornal Tribuna. É um prazer poder colaborar e um convite que me dá a oportunidade de falar sobre um tema que é muito importante, que é os impactos da pandemia e do isolamento social sobre a saúde mental das pessoas, sobretudo sobre a saúde mental das crianças. Bem, quando a gente fala desses impactos sociais e psicológicos na saúde mental das crianças, a gente precisa pensar, dentre os diversos impactos, o mais significativo, a gente poderia enumerar diversos impactos, o mais significativo, que eu julgo mais significativo, é o impacto da privação com relação ao brincar, a privação do brincar. Por que esse impacto é um impacto significativo? Porque o brincar ele tem um papel central no desenvolvimento infantil. Tanto como um elo promotor, como uma mola propulsora do processo de desenvolvimento emocional, no sentido de fornecer à criança condições para desenvolver as habilidades, para lidar melhor com as suas emoções, como uma mola propulsora também para o processo de desenvolvimento cognitivo das crianças, que nós também chamamos de desenvolvimento intelectual, já que o brincar oferece à criança obstáculos e, diante dos obstáculos, a criança precisa elaborar estratégias para vencer esses obstáculos, o que faz com que ela tenha a condição ou a oportunidade de complexificar ainda mais o seu pensamento. Então, quando a gente pensa que a privação do brincar priva a criança de uma das suas principais fontes de realização emocional, a gente entende por que nós estamos encontrando crianças tão irritadas, crianças tão ansiosas, em muitos casos, crianças tristes, crianças angustiadas, o que tem movido a preocupação dos pais e mães frente a esse novo quadro, porque geralmente essas crianças não apresentavam esses comportamentos diante da privação do brincar, que é uma das principais fontes de realização emocional na infância, que além de ser uma fonte de realização emocional na infância, é também essa mola propulsora de todo o processo do desenvolvimento infantil. Então, um dos impactos mais significativos sobre a saúde mental das crianças seria a privação do brincar. Bruno, os adultos também não são imunes aos efeitos da pandemia e os efeitos do isolamento social. Você percebeu que durante esse período cresceu a procura por uma assistência psicológica? Você acha que a pandemia prejudica mais os adultos ou as crianças? Então nós temos aí duas perguntas, Uma primeira pergunta sobre o aumento da assistência, da procura pela assistência psicológica durante a pandemia, e uma segunda pergunta sobre como crianças e adultos enfrentam os impactos da pandemia. Bem, com relação à primeira pergunta, tem uma informação muito interessante do Google que diz que durante a pandemia as pesquisas pela busca de assistência psicológica aumentou em 88%. Isso só durante a pandemia. E a busca por serviços de assistência psicológica online ou remota aumentou só durante a pandemia 41%. Isso demonstra, sim, houve um aumento na busca dos serviços de assistência psicológica, porque as pessoas se encontram numa situação de desamparo emocional e de insegurança quanto ao futuro. Algo que se estabeleceu desde o início, quando foi decretada a pandemia. A insegurança quanto ao trabalho, insegurança quanto à manutenção do poder aquisitivo, insegurança quanto à capacidade de gerenciar a sua própria família. Então,
ocorreram impactos muito significativos. E isso fez com que as pessoas buscassem por mais assistência psicológica. Pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão depressivas, que estão apresentando alterações de humor, transtornos relacionados à ansiedade, aumentaram significativamente. Quanto à questão do enfrentamento, quando a gente compara adultos e crianças, os adultos têm muito mais condições de enfrentarem os impactos da pandemia do que as crianças, uma vez que os adultos eles têm muito mais recursos emocionais e um repertório comportamental mais amplo para enfrentar os desdobramentos que surgem a partir da pandemia. As crianças ainda estão em fase de desenvolvimento. Elas ainda estão desenvolvendo os seus recursos emocionais, elas ainda estão desenvolvendo o seu repertório de comportamentos para fazer um enfrentamento de mudanças tão bruscas e tão drásticas. Durante a pandemia, inevitavelmente, Bruno, as crianças ficam mais suscetíveis a usar aparelhos eletrônicos, computadores, celulares, videogames, dentre tantos outros. Você acha que isso pode impactar de alguma forma o desenvolvimento das crianças? Essa pergunta ela é bem interessante, porque ela nos dá a oportunidade de fazer uma reflexão sobre a forma como funciona o mundo virtual e a forma como funciona o mundo real. No mundo virtual, mesmo no mundo dos jogos, no mundo dos eletrônicos, as recompensas elas tendem a ser mais imediatas e são mais facilmente acessíveis. Isso não acontece no mundo real. Ou seja, as recompensas não são tão imediatas e elas não são tão facilmente acessíveis. Então, o uso excessivo de eletrônicos como celulares, tablets, computadores, pode criar a falsa ilusão de que no mundo real a criança possa encontrar recompensas que sejam tão acessíveis quanto aquelas que existem no mundo virtual. E isso pode produzir uma geração de crianças despreparadas para lidarem com a frustração, porque no mundo real as recompensas não estão disponíveis tão facilmente. E se nós não soubermos lidar com isso, no mínimo a gente vai ter que enfrentar as frustrações que se desdobram a partir daí. Então, o uso excessivo, lógico que tudo em excesso faz mal. Então, o uso excessivo ele pode criar essa falsa ilusão e essa falsa ilusão pode produzir uma geração futura de adultos despreparados para lidarem com frustrações. Para finalizar nossa entrevista, Bruno, que conselho você dá para os pais? De que forma eles podem auxiliar seus filhos a passar por esse momento tão atípico? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem muitos pais querendo saber o que fazer diante desse tipo de situação. Desde março, de 16 de março, quando a pandemia foi decretada. E essa é uma pergunta muito recorrente, mesmo antes da pandemia. O que eu posso fazer para ter um bom relacionamento com os meus filhos, com o meu filho, com a minha família? Geralmente há, da parte dos pais, uma preocupação com relação à quantidade de tempo. E eu sempre digo para os pais, quantidade de tempo é a coisa menos importante. O que mais importa é a qualidade do tempo. Então, não importa se o pai tem pouco tempo com os filhos. O que importa é que ele desfrute desse pouco tempo que ele tem com os filhos da melhor maneira possível. Se o pai tem meia hora por dia para se envolver em atividades recreativas com as suas crianças, com os seus filhos, que ele aproveite bem esses 30 minutos que ele tem durante o dia para se envolver com essas atividades recreativas. Até porque a gente precisa lembrar, considerando a primeira pergunta que foi feita, e a resposta que foi dada para ela, que o maior impacto é a privação do brincar, o que os pais podem proporcionar para as crianças é qualidade de tempo. E como proporcionar qualidade de tempo para os filhos, para as crianças? É se envolvendo em atividades recreativas, oferecendo às crianças a possibilidade de ampliar as suas fontes de realização emocional e oferecendo a elas a possibilidade do brincar, que é extremamente importante para o desenvolvimento infantil, desenvolvimento saudável das crianças.
Muito obrigada, Bruno, por nos conceder essa entrevista e por ter esclarecido tantas questões. Nós finalizamos por aqui a nossa entrevista. Luciana Fraga, para o Jornal Tribuna.